Finalmente, mesmo mudando a linha da defesa, o policial penal Jorge Guaranho, que executou o ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, na festa de aniversário em Foz do Iguaçu, foi condenado pelo júri popular. Só que a estratégia de defesa do policial penal, olha, foi surpreendente. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. É um caso tenebroso, mas que parece que finalmente a gente está chegando a uma resolução, né? Pois é, que bom, né, que a gente tem uma resolução de alguma, né, da mínima forma, porque o Jorge Guaranha, gente, eu não vou trazer o vídeo aqui que mostra o que ele fez, mas eu vou narrar, porque não tem como narrar isso. Ele passou pela festa de aniversário do tesoureiro do PT, de uma pessoa ali que estava comemorando seus 50 anos, que é o Marcelo Arruda, que estava com toda a sua família ali, inclusive sua esposa, crianças participando da festa. O Guaranhas, ele viu a festa, fez uma provocação e por não gostar da resposta, por não gostar que a festa tinha uma temática ali, Lula, o PT, estava todo mundo com balões vermelhos, a camisa ali do Lulinha, o Marcelo fazendo L com a mão, tudo nesse clima. E ele simplesmente volta com o carro, desce armado e atira contra esse homem na frente de toda a família, uma pessoa que estava ali feliz comemorando seus 50 anos, sabe? Então, o que o policial penal, o que o Jorge Guaranhos fez é algo inaceitável, sobretudo porque o motivo foi puramente o seu opositor ali, a vítima, ser uma pessoa que tem uma linha política divergente da sua. Se a gente hoje, por exemplo, eu não consigo ver muito bem o Bolsonaro sentado na mesma mesa que o Lula. Mas a gente vê, por exemplo, o Lula sentado na mesma mesa que o Alckmin. A gente vê o Lula sentado na mesma mesa que o Serra, o Fernando Henrique Cardoso e qualquer outro opositor. Então, se a gente não conseguir entender que a gente vive numa democracia minimamente, né, esse sistema político, a gente precisa, por mais divergente que seja, por mais que a gente discorde do outro, ter o mínimo de respeito, a gente não merece, então, viver em sociedade. E é exatamente essa resposta que o Tribunal do Júri deu para o Guaranhos, que se ele não consegue viver com uma pessoa que pense de forma divergente, que ele precisa estar encarcerado. Lógico, houve o Tribunal do Júri Popular, houve uma condenação de 20 anos, mas ele vai recorrer, ele tem esse direito de recorrer, exatamente por esse ponto, né, que a gente fala da democracia, da justiça, todos os ritos estão sendo seguidos. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria, por favor, que fala sobre esse julgamento, né, essa condenação que já acontece, né, já aconteceu hoje. Por favor, Sofia. Notícia de agora à tarde: o ex-policial penal que matou um tesoureiro do PT 3 meses antes das eleições de 2022 foi condenado no Paraná a 20 anos de prisão. A sentença do júri popular de Jorge Guaranho saiu agora há pouco. Depois de 3 adiamentos, finalmente Guaranho foi julgado em Curitiba, capital paranaense, pelo homicídio duplamente qualificado de Marcelo Arruda, crime que aconteceu em Foz do Iguaçu. Esse assassinato, ocorrido em julho de 2022, aconteceu nessa situação, durante o aniversário de 50 anos da vítima. Marcelo atuava no Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu e fez uma festa temática do PT. O ex-policial, que era bolsonarista, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiu o local e matou Marcelo a tiros depois de uma discussão fútil. Guaranho foi preso em flagrante, mas cumpria prisão domiciliar desde setembro do ano passado, um crime que chocou o Brasil 2 anos e meio atrás, e finalmente se chega a um veredito por parte de um júri popular. Esse julgamento começou na terça-feira e foi concluído agora à tarde. Claro, ainda é um julgamento em júri popular, ali de primeira instância, é provável que a defesa de Guaranho recorra da sentença. Pronto, okay. Sofia, esse é o principal ponto. Sofia, não sei se você consegue, vou te pedir para trazer um pensamento do Al White aqui na nossa tela, porque é importante a gente esclarecer uma questão.
ele comenta sobre Alckmin, e que Alckmin não seria oposição. Então, Alckmin, isso é muito importante a gente entender a nossa conjuntura no Brasil. Alckmin, neste momento, não é oposição, mas Alckmin fez uma oposição ao governo dos trabalhadores enquanto esteve ali na gestão de São Paulo. E é importante a gente entender que as figuras elas podem mudar. E é exatamente esse ponto. Oposição política não significa ser rival ou inimigo. E aí ele comenta que o FHC e Serra são amigos de Lula desde 78. E é exatamente esse ponto. Lula disputou contra Fernando Henrique Cardoso, Serra também já foi alguém que já disputou o governo para a presidência, ainda bem que não tivemos Serra como presidente, né? Poderia ser um pouco pior ainda. E é exatamente isso. Oposição, esse comentário ele serve muito para a gente entender exatamente esse ponto. Oposição política não é rivalidade, não é uma ideia de morte. Você se opor a um pensamento de alguém não é uma ideia que deveria levar alguém à morte, mas infelizmente não foi só o Marcelo que morreu, o Arruda, né? A gente teve outras pessoas, eu gosto sempre de lembrar que aqui na Bahia a gente teve o mestre Moa do Catendê, inclusive um capoeirista conhecido no mundo inteiro, que foi assassinado pelo mesmo motivo. No dia da eleição de Bolsonaro, ele discordou de um rapaz que votava, logicamente, no Bolsonaro, e ele sempre foi de esquerda, logicamente, votou no PT, e essa discordância fez com que ele perdesse a vida. Ele também foi assassinado. O homem saiu do local, pegou a arma, voltou e assassinou o mestre Moa. Então, sempre é bom a gente lembrar que, infelizmente, a gente vê de forma muito recorrente essa violência dos bolsonaristas. Não apenas bolsonaristas cometem esse tipo de violência, mas só que essa violência é muito comum por esse grupo, por essa parte, né, formada pelos bolsonaristas. Só para a gente pontuar que o Júri Popular de Guaranhos, né, que aconteceu em Curitiba, atendeu a um pedido, né, do Ministério Público pelo teor do assassinato, que justamente foi um assassinato foi um homicídio considerado com motivo torpe, com qualificação, e por isso o Guaranhos ele pegou aí nessa pena inicialmente de 20 anos. Aí a gente vai falar algumas coisas, né, Sofia? Porque ele pode, inclusive, não cumprir os 20 anos, ele pode cumprir muito menos do que isso, e é doloroso para a família que essa luta ainda vai se arrastar durante um certo tempo, porque a defesa tem o direito de recorrer à decisão, mas pelo menos é um pequeno triunfo, né? A gente pode considerar assim. E aí eu vou te pedir para trazer, por favor, Sofia, a revista Fórum, que outra coisa que surpreendeu foi justamente, a gente via o Guaranho, que inicialmente dizia que estava sofrendo de uma amnésia, que não lembrava o que tinha acontecido, que não conhecia a Arruda, mas ainda assim, né, invadiu o evento, gritando Bolsonaro e abriu fogo contra o aniversariante. Só que depois, durante o julgamento, ele teve aí uma mudança de estratégia. Então, de acordo, a gente tem a revista Fórum que traz, ele chegou a falar, segundo o Ministério Público, que a revista Fórum aponta, é que ele teria matado o Arruda, e essa morte foi uma idiotice, e que o fato de ter ido à festa de aniversário foi apenas para provocá-lo, e tentou fazer ali uma brincadeira. E ele teria se arrependido, mas ainda assim ele alegou que atirou para se defender, e o que aconteceu, o assassinato, foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade, quem assistiu as cenas, inclusive está disponível no YouTube, a gente só escolheu não mostrar aqui porque de fato é muito violenta. Para quem não lembra, além de entrar, né, no aniversário do Marcelo Arruda, o Jorge Guaranho, a esposa do Arruda estava, e também ela trabalha também no sistema de segurança pública, e ela ficou na frente do companheiro, tentou acalmar os ânimos o tempo todo, gritando para que ele não atirasse, e o tempo que ela saiu para chegar no carro, para pegar a arma dela, para voltar para defender o marido, foi o momento que o Guaranho atirou. Então, isso poderia, inclusive, ter sido muito pior, que ele poderia ter levado a vida tanto do Marcelo Arruda quanto da sua companheira ou de qualquer outra criança, idoso, qualquer pessoa que estivesse naquele local ali. Isso não é brincadeira, a defesa tem todo o direito, ele pode dizer o que ele quiser, mas
Basta assistir as cenas, as imagens, e assim como o júri popular identificou que não tem como aquele homicídio ter sido uma brincadeira, algo para provocar. Você não leva uma arma para aniversário, ainda mais quando você não é convidado para esse aniversário, não é amigo da vítima para provocar ninguém. Então, não cabe, né, Sofia, trazer um argumento desse, mas chega a ser chocante, inclusive, a pessoa dizer algo nessa linha. Eu fui ali armado para conversar. Eu fui armada para fazer uma brincadeira. Pelo amor de Deus, não mete essa, né? Não mete essa. É a melhor definição, Dai. E assim, toda a defesa dele, porque a defesa dele anterior também não é como se fosse muito convincente, né? Ai, não, eu tô com amnésia. Você jura? Jura? Você jura que você não lembra que você atirou contra uma pessoa, né? De lutar, ok, eu sei, uma situação traumática, etc. Mas que coisa mais. Como que eu vou colocar? Conveniente, né? Ah, eu tô sendo acusado de assassinato e eu tô com amnésia. Cara, difícil, né? Difícil. E o mais engraçado é que os advogados da defesa dele ainda tentaram manter as duas estratégias ao mesmo tempo. Quando foi apontado, escuta, você está falando tantos detalhes do que aconteceu, mas você não estava com amnésia, ainda teve advogado dizendo: ah, não, ele está descrevendo o que foi descoberto na investigação. Ele continua não lembrando. Pelo Sendo amor, que ele né, já tinha gente? dito que lembrava do dia, né? Quando ele foi questionado isso, ele tinha dito que lembrava do dia. Depois o advogado ainda meteu essa. Gente, é muita, É, sabe? Muita pataquada. E assim, a gente sabendo, né, que tinha ali a Pamela Silva, que é a viúva do Arruda, que estava ali, que sempre manteve justamente essa questão de que o homicídio ele não conhecia ninguém, que ele entrou ali justamente por uma questão política para cometer o assassinato. exato, exato. É uma coisa que. E assim, gente, o que eu acho mais engraçado é que ele tinha até laudo apontando a perda da memória, e daí de repente ele chega lá e diz: me recordo do dia. Tá. Ai, ai. Realmente, o Yakado Shidoro falou bem. Foi mal, tava doidão V2. Vamos ficando por aqui, Dai, antes que eu me enrole. Vamos, Sofia, porque a gente não pode, infelizmente, falar o que a gente pensa, mas vamos. A gente espera que ele continue, de fato, condenado aí. Vamos lá, Sofia. Exato. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais plantão no Meteoro.